Boa noite, como vocês estão? Iniciando mais uma live de devocional. Quem aí tá animada? Porque segunda-feira normalmente é mais puxado, mais cansativo, mas estamos aqui. Luana já entrou com a gente. Clica no aviãozinho e dispara aí para todo mundo. A gente sabe que a gente está tendo algumas ausências aqui, né, na segunda-feira ao vivo, por conta de algumas programações que estão colidindo, né, estão chocando, mas depois a gente tem o devocional gravado e aí vai dar tudo certo, todo mundo consegue assistir. Vocês veem minha tela meio mexendo, é porque eu tô clicando aqui nos aviãozinhos também. Para dar tempo de todo mundo começar. Olha, bagunçando. Vai dar certo. Tem alguns recadinhos para vocês, algumas coisas que estão acontecendo, provavelmente algumas mudanças que vão acontecer, né? Mas crendo que tudo coopera para o nosso bem, né? Nós que amamos ao Senhor. E tudo vai gerar crescimento, tudo gera desenvolvimento. E algumas coisas são necessárias, né? Consuelo acabou de entrar com a gente, paz do Senhor. A Aline tava descendo as mensagens dela aqui, pensou que tava atrasada. Não, gente, eu atrasei 3 minutos. Fui eu que atrasei, mas deu certo. Esse devocional de hoje vai ser um pouquinho mais longo. Já vou começar a dar os recadinhos para vocês aqui, né? A gente sabe que algumas meninas não estão podendo participar ao vivo por conta de algumas outras programações que a gente está tendo e elas estão assistindo a gravação do devocional. Então, eu vou deixar o recado aqui para quando elas assistirem, elas também ficarem cientes. Hoje eu fiz um grupo, né? Não sei se todo mundo conseguiu ver, eu deixei ali por um curto período de tempo, mas é porque eu já precisava dos dados ali para passar para o pessoal que está na organização do evento. Eu sorteei uma inscrição no CIS Rosa, era um evento presencial, né? Então não tinha nem como a Consuelo participar, mas sorteei para as outras meninas que votaram ali na participação do evento. O CIS Rosa vai acontecer no dia 4 de outubro, vai ser um dia de imersão, vai falar sobre saúde, performance, sobre produtividade, então assim, é tudo que a gente precisa nos nossos dias de hoje, né? E aí depois do CIS, no outro final de semana, a gente tem nosso encontro de mulheres na DVM, de forma gratuita, a gente faz todos os meses um encontro mensal e desse mês de outubro será no dia 11. Como o mês de outubro é o Outubro Rosa, nossa paleta de cores vai ser rosa. Então, quem tem já está garantido, quem não tem já providencia para não ficar de fora. Ah, pastor, eu não tenho uma paleta de cor rosa. Isso não é impedimento. Pode ir com a roupa que você tiver, não tem problema algum. Mas se por acaso tiver dessa cor, é bom pra gente trazer esse pertencimento, para trazer essa dinâmica de harmonização na foto, né? Além disso, né? Depois a gente vai ter um final de semana que a gente vai ter uma imersão de casais. Vai ser bem no dia de meu aniversário, né? Que me convidaram, mas eu vou nos dois. Como eu vou fazer isso, não sei, mas eu vou nos dois. A imersão vai ser durante o dia, então vai ser de manhã até a tarde. E aí, quem quiser participar, né, vai ser no dia de sábado, só para casais. E assim, a gente foi numa palestra de casais e é tão bom você ouvir um ensinamento de outra pessoa, né? Você ouvir outras pessoas ensinando, trazendo conhecimento, mostrando as coisas de uma visão diferente, de outra ótica, traz muita clareza. E também, né, a gente sabe que às vezes a gente ouvir do parceiro, do cônjuge, algumas coisas são difíceis. Mas quando é outra pessoa que está falando, a gente tem uma receptividade um pouco diferente. Então a gente vai ter esse encontro, né, essa imersão de casais. E algumas meninas aí estavam até me perguntando, né, que no final desse mês a gente vai participar de uma conferência de mulheres em Goiânia. Vai ser do dia 23 a 25, então quem vai com a gente aí ou quem não vai, que quer participar, acredito que ainda tem ingressos disponíveis, a gente manda para vocês aí, para vocês adquirirem seus ingressos. Mas em relação ao devocional, provavelmente a gente vai mudar a frequência. Então a gente estava fazendo todas as segundas-feiras
E eu acredito que a gente vai diminuir um pouco essa frequência. Não defini ainda se vai ser de 15 em 15 dias, se vai ser uma vez no mês. Vou deixar uma enquete aí depois, não sei se eu vou deixar no grupo, se eu vou deixar aqui mesmo no Insta, pra gente poder avaliar qual que é a frequência melhor. Porque a gente precisa equilibrar, né? Algumas outras demandas foram surgindo e aí tá um pouco difícil de a gente manter essa constância. Mas eu comecei, eu não vou parar antes de concluir. Então a gente tá hoje no dia 30, faltam 10 dias. E a partir deste encontro a gente vai começar a mesclar os devocionais. Então a gente não vai fazer só um devocional por dia. Hoje eu preparei 2 devocionais, né? 2 dias. E eu quero manter essa frequência. O dia que for maior a gente faz 2, o dia que for mais tranquilo a gente faz 3 pra gente poder finalizar. Acredito que dentro de 5 semanas, né, a gente consegue finalizar esse devocional e começar a pedir uma direção de qual vai ser o próximo estudo, do que a gente vai fazer adiante. Então esses eram os recados que eu gostaria de dar para vocês. Vamos começar fazendo nossa oração, né, para o Senhor nos dar direção, nos dar clareza. E algumas pessoas até estavam acompanhando, né, a conferência de mulheres Abapai que a gente está assistindo, e eles estavam falando muito sobre isso, né, sobre esse tempo em Betânia, que é um tempo num lugar de descanso, é um tempo de um lugar de refrigério, um lugar de se reabastecer em Deus. Então eu acredito que a gente precisa tirar um pouco desse tempo, sabe? Às vezes desconectar um pouquinho das telas, desconectar um pouquinho desse lugar de exposição para ir para um lugar mais de introspecção, né? Um lugar mais de secreto. A gente, querendo ou não, já está na reta final aí do ano, né? Então a gente já vai para os últimos meses do ano. A gente está com um tema perfeito do devocional, que é sobre visão positiva de futuro. Agora já é hora da gente planejar o nosso próximo ano, de a gente rever as nossas metas, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente não conquistou ainda, e aquilo que é nosso futuro, né? Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente almeja para o nosso futuro. Então, são esses os recadinhos que eu gostaria de dar para vocês, e a gente vai orar para a gente começar a meditar no nosso devocional, amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha nos dar discernimento, clareza, sabedoria, entendimento, para que essa palavra, Pai, venha ser viva e eficaz, que venha trabalhar em nossos corações, em nossa mente, que o Senhor venha renovar, ó Pai, a nossa mente, renovar a nossa mentalidade, para que possamos ser, ó Pai, pessoas cristãos mais parecidos contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha em nós de dentro para fora, nos dá clareza, nos dá entendimento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que esses devocionais não venham ser em vãos, mas que eles venham nos dar estrutura, que eles venham nos fortalecer, que eles venham, Pai, fazer aquilo que lhe apraz sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos nessa noite. Amém. Então, né, hoje é o dia 30 do nosso devocional e o tema de hoje é indo além do que limita a sua visão. E é um tema forte, né? O texto é Abacuque 2, do versículo 2 ao 3. É um texto bastante conhecido que diz assim: Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque certamente ela virá e não se atrasará. Então, nesse texto a gente vai ver que Abacuque, ele estava esperando uma resposta de Deus. Porque no momento onde eles estavam, havia muitas lutas, muitas injustiças, muita destruição do povo de Deus. E ele começa a questionar o Senhor, né? O que iria acontecer, por que estava acontecendo. E a direção que Deus dá para ele é que ele deveria escrever a visão que ele teve, né? Que ele deveria escrever a visão que Deus tinha para ele. Até para quem passaria ali correndo conseguisse ver a visão. Então a visão não falava do momento que eles estavam, mas do momento que viria. A visão falava do fim. E aqui a gente percebe, né, que quando Deus dá essa direção para ele agir, é algo que ainda iria acontecer. Não era para ele ficar parado no momento ruim, no momento de dificuldade, no momento de lutas,
Mas Deus fala para ele que era para ele agir. E a ação era de construir uma clareza da direção. Era construir ali a visão por escrito para que ele pudesse ver e para que as pessoas pudessem ver. Até quem passasse depressa, até quem passasse correndo conseguiria enxergar a visão que ele estava escrito. Então, Deus ensina um princípio para Abacuque. E esse princípio é para a gente poder acessar as coisas que ainda não vemos, que ainda não é uma realidade para nós. Então, nós precisamos primeiramente ter clareza daquilo que nós desejamos. E não basta só termos clareza, nós precisamos escrever a visão de maneira que seja visível, de maneira que seja facilmente observada. E aqui a gente vai perceber, né, que a nossa visão ela tem que ser observada por nós e ela tem que ser observada das pessoas que estão ao nosso redor, né? A palavra do Senhor Abacuque foi: escreve a visão para até quem passa correndo, né, consiga ler, consiga ver. E essa é uma palavra também que é muito ministrada para a liderança, né? Quando a gente tem uma liderança, quando a gente tem algum tipo de ministério, a gente tem que ter clareza quando nós passamos alguma informação, a gente tem que ter clareza com qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo. E assim também se aplica para as nossas vidas. Se a gente tem algum objetivo, se a gente tem um desejo, se a gente tem um alvo, se a gente tem uma missão para a nossa vida pessoal, a gente precisa escrever essa visão. A gente precisa visualizar essa visão. Porque a gente percebe que o nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginário. Então, se você imagina uma visão boa, uma visão positiva do seu futuro, isso vai te trazer um crescimento, isso vai te trazer um desenvolvimento para a sua vida. Então, a gente precisa visualizar em detalhes aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. Porque isso vai criando uma memória na nossa mente e as memórias geram experiências. E aquilo, né, vai gerar uma imaginação. E quando a gente vai ler em Romanos 12, a gente percebe que a gente é exortado na frase falando assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então todo mundo quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes de experimentar a vontade de Deus, a gente recebe uma direção. E a direção é para que a gente não venha se amoldar ao padrão desse mundo. Então a gente não pode ficar limitado ao que o mundo nos diz. Porque na visão humana, pela lógica, pela logística das coisas, muitas das vezes a gente vai olhar para algo, mas a gente não vai enxergar que aquilo é possível. Mas a gente não precisa e não pode se moldar ao padrão desse mundo. A gente precisa fazer como a palavra está dizendo, né? A gente precisa renovar a nossa mente. E renovar a nossa mente é através de uma visão clara. E toda vez, né, que a gente fala de visão positiva de futuro, eu sempre conto o testemunho daquilo que Deus fez, né, nas nossas vidas nos anos anteriores, através de visualizar um imóvel novo, através de visualizar um carro novo e orar por aquilo e pedir ao Senhor aquilo. E aquilo que eu pensava que seria em 5 anos, Deus fez em menos de 1 ano. Então, toda vez que a gente tem uma visão positiva para o nosso futuro, toda vez que a gente acredita em algo bom para o nosso futuro, que a gente mentaliza, que a gente ora, que a gente profetiza, aquilo tem poder de se tornar realidade, mesmo que todas as circunstâncias sejam ao contrário. E aqui, né, a gente percebe que a gente precisa dessa visão positiva de futuro para manter a nossa esperança. Porque os dias são maus, as lutas vão vir, a dificuldade vai chegar, mas o que faz a diferença é a gente ter uma visão, ter uma palavra firmada de quem nos disse. Porque quando Deus libera uma palavra nas nossas vidas, não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, não importa quem está ao contrário, não importa as invejas, não importa nada, só importa a palavra que Deus liberou. Só importa a palavra que Deus falou. Enquanto eu estava meditando nesse devocional, não está aqui, mas eu me lembrei muito da palavra do Senhor a Ezequiel, quando ele estava em um vale de ossos secos, onde não havia vida, onde não havia esperança, onde não havia calor humano. A gente vem ver que Deus vem fazer uma pergunta para ele. Para começar, a própria mão do Senhor levou ele ao vale de ossos secos.
Então, muitas das vezes a gente está passando por alguma dificuldade, a gente pode pensar assim: ah, eu estou passando por uma dificuldade, mas foi o inimigo que me colocou lá. Ah, eu estou passando uma dificuldade por conta da crise financeira do Brasil. Eu estou passando uma dificuldade por conta dos negócios. Mas entenda que todos os lugares onde estamos é a mão do Senhor que nos leva. E ali a gente percebe que a mão do Senhor vai levar Ezequiel a um vale. E algumas vezes na nossa vida é assim. A mão do Senhor nem sempre nos leva para os lugares altos, para os montes, para os banquetes. Algumas vezes a mão do Senhor vai nos levar para um vale. Para um vale que vai ter que gerar em nós nossa fé, que vai gerar em nós uma esperança, que vai gerar em nós experiências com Deus. Porque às vezes quando tá tudo bem, a gente se acomoda. Quando tá tudo bem, a gente baixa a guarda. Mas quando a gente vai para um vale de ossos, a gente precisa exercitar a nossa fé. A gente vai ter mais intimidade com Deus. A gente vai ter mais relacionamento com Ele. Então quando Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, o Senhor vai fazer uma pergunta para ele. Ezequiel, pode esses vales de ossos secos voltar a viver? E ali Ezequiel poderia responder por ele mesmo, pode ou não pode, mas a resposta de Ezequiel ela vai estar atrelada a quem Deus é, que Senhor, tu sabes, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o nosso fim, Ele sabe o nosso começo, Ele sabe aquilo que Ele tem preparado para nós. Então Ezequiel vai trazer uma palavra sábia, Senhor, tu sabes. E ali é a ordem, né, que Ezequiel recebeu é profetiza. Profetiza sobre um vale de ossos secos. E você pode estar se perguntando, pastora, o que isso tem a ver com visão positiva de futuro? Tem tudo a ver, porque quando você tem uma visão para a sua vida, você precisa profetizar. Profetiza em meio ao vale. Tá tudo dando errado, mas você profetiza que tá certo. Tá tudo na escassez, você profetiza a abundância. Você não tá fechando negócio, mas você profetiza que muitos negócios serão fechados. A sua saúde não tá bem, mas você profetiza uma saúde abundante. Assim como Ezequiel profetizou sem enxergar que seria possível, apenas debaixo de uma palavra do Senhor, você também precisa profetizar. Profetize na sua vida, profetize na sua casa, profetize nos seus filhos, profetize em todas as áreas da sua vida. A gente vai perceber aqui mais na frente que a visão positiva de futuro, ela tem que ser para todas as áreas. Então, a visão positiva de futuro para o seu casamento, profetize sobre o seu casamento, profetize que vai ser um casamento de bênção, de paz, de comunhão, de alegria, de cumplicidade. Profetize como vai ser seus filhos, como vai ser a criação deles, em quais escolas ele vai estudar, qual vai ser a formação. Profetiza já um casamento de sucesso, profetiza sobre os seus filhos, aonde eles vão conhecer, o relacionamento que eles vão ter com Deus, qual vai ser o chamado deles em Deus. Profetiza sobre os seus parentes, como vai ser seu relacionamento com sua família, com seus pais, com seus irmãos, com aquelas pessoas que são próximas a você. Algumas pessoas não conseguem ter um relacionamento bom com os parentes, então profetiza. Aquilo que é só um vale de ossos secos, aquilo que parece que não tem vida, que não dá certo, profetiza. Profetiza na sua saúde, profetiza como vai ser seu corpo, como que vai ser ali seus nutrientes, né? Como que vai ser sua imunidade, como que vai ser seu percentual de massa magra. Profetiza sobre a sua saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de mentalidade também. Sua saúde mental, profetiza que não vai ter ansiedade, que não vai ter depressão, que não vai ter síndrome do pânico. Profetiza sobre todas as áreas da sua vida. Profetiza sobre o servir. A gente não tá aqui nesse mundo só para receber, a gente precisa servir as outras pessoas. Às vezes servir vai ser com oração, às vezes o servir vai ser com a doação, às vezes o servir vai ser fazendo algo para alguém. Então profetize também sobre o servir, escreva uma visão positiva de futuro para a sua área de servir. Profetize sobre sua área profissional. Senhor, eu quero faturar tanto, eu quero vender tanto, eu quero ter tantos clientes. Profetize sobre os resultados que você espera ter na sua vida profissional. Profetize sobre sua vida financeira. Quanto que você quer ganhar por mês? Ah, mas eu não estou nem trabalhando. Profetiza. Quando a gente profetiza, a gente não precisa enxergar, a gente só precisa crer. Então profetize quanto que você vai ter, quanto que sua família vai receber, quanto que vocês vão aplicar, quanto vão investir.
Quanto que vocês vão doar, porque quando a gente recebe, a gente também pode abençoar, a gente pode ser generoso com outras pessoas. Profetiza sobre o seu emocional, como que vai ser ali seu entusiasmo, como que vai ser sua disposição, sua sabedoria para agir. Profetize sobre as suas emoções em ordem. Profetiza também sobre a sua vida espiritual, como que vai ser seu relacionamento com Deus, como que você vai agir diante das adversidades, como que vai ser sua rotina de oração, de leitura bíblica, de jejum. Como que vai ser ali quem não é batizado, vai se batizar? Como que vai ser ali a sua rotina, né, espiritual? Porque às vezes a gente fala muito de rotina natural, mas também é necessário a gente ter disciplina espiritual, orar, ler a Bíblia, jejuar. É fácil? Não é. Eu nunca vou pregar que é fácil, mas a gente precisa se aplicar a isso, porque é isso que nos sustenta de pé. Às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, mas fulano consegue vencer as dificuldades, nossa, fulano tá crescendo, fulano tá prosperando. Você não olha só o que você está vendo ali nítido, mas tem um bastidor por trás. Tem ali algo que veio de trás. Então observe aquilo que as pessoas não veem, aquilo que é alicerce, aquilo que é estrutura. E a nossa maior estrutura, ela é espiritual, porque é Deus que nos sustenta no vale, é Ele que nos sustenta no meio da dificuldade, Ele que nos sustenta na provação. Então nós precisamos ter essa vida de oração, essa vida espiritual saudável. E profetize também sobre os seus bens materiais. Qual é seu carro dos sonhos, sua casa, aonde você quer morar, o que você quer alcançar. E assim, gente, às vezes a gente pensa assim, isso é tão bobo, é tão superficial, Deus tem tanta coisa para se preocupar, mas Deus se preocupa com a que a gente se preocupa. Ele se importa com a gente. E eu tenho experiência assim de pensar assim, nossa, tô precisando tanto de um calçado, né, de uma rasteirinha, e ali passar alguns momentos e eu ganhar uma rasteirinha. Eu tive uma experiência também que eu vi, né, e eu nem cheguei a pedir uma pulseira, uma Pandora, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, e é uma pulseira pra mim que eu acho cara. Cada coisinha que coloca nela é caro, os berlocks, né? E ali eu fiquei com vontade de ter uma dela e eu não cheguei nem a orar. E aí Deus tocou no coração de uma pessoa que me deu aquela pulseira. E assim, aquilo foi muito significativo pra mim. Não pela pulseira, que eu quase não uso, eu nem sei onde ela se encontra nesse momento. Mas pelo significado de ver que algumas coisas a gente não precisa nem sequer abrir a nossa boca, que só da gente pensar, Deus já tem um cuidado, um zelo com a gente de fazer que aquilo se torne realidade, fazer que aquilo se concretize. Então eu tô contando isso não para falar que eu sou boa, mas para compartilhar com vocês experiências que, apesar de pequenas, aumentam a nossa fé. Que apesar de, às vezes, muito simples, ela vai edificar a fé de entender como que Deus pode fazer, de como que Deus pode falar, de como Deus pode agir. E se Ele trabalha nessas pequenas coisas, você acha que Ele também não vai trabalhar nas grandes? Então essa é uma das reflexões que eu gostaria de deixar para vocês hoje. E eu já quero entrar no nosso segundo tema. Para quem entrou agora, a gente está estudando o Devocional Plenitude, da Camila Vieira. São 40 dias de devocionais. Normalmente, cada live a gente faz um devocional. Só que a gente vai estar unindo alguns devocionais que são temas semelhantes. E o primeiro tema que a gente trabalhou hoje foi o tema da visão, indo além do que limita a sua visão. E o segundo tema hoje é vivendo a visão. E o texto é o texto que a gente já começou a falar um pouco, que é Romanos 12:2, que fala, né? Não se amoldar no padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como eu estudei os dois, eu já dei uma mesclada neles ali na explicação do primeiro. Mas nessa passagem bíblica, a gente vai ver nesse capítulo uma profunda reflexão. E essa reflexão, ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte dela, né, é que existe uma promessa de Deus nessa passagem escrita por Paulo, que é a vontade de Deus para nossa vida. Que a vontade de Deus para nós, ela vai ser boa, perfeita e agradável.
E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a vontade de Deus para nós não é a nossa vontade para nós mesmos. Às vezes a gente pensa que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu almejo. E nem sempre a vontade de Deus é a mesma que nós. Às vezes a gente vai ter uma vontade e Deus vai falar, não tenho isso para você. Então a vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, mesmo que ela não seja a nossa. E aqui, né, a gente vai ver que muitas das vezes a nossa vida vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter disfunções, mas a gente percebe que Deus, ele é bom o tempo todo. Mesmo que a gente está passando por dificuldades, Deus, ele é misericordioso, ele é abençoador, ele faz na nossa vida infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aqui a gente percebe que Deus nunca vai nos abandonar como filho. Às vezes nós nos afastamos, mas Deus, ele nunca vai se afastar de nós. Porque esse é o caráter de Deus. Deus, ele é verdade. Deus, ele é fiel e a sua palavra é imutável, ele não muda. E aqui, quando a gente percebe, né, que existe um comando inicial nessa passagem, que Paulo diz que nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo. O que isso significa? Que o mundo hoje ele está ditando valores. O mundo está ditando hoje que a família não é essencial, que você pode casar e separar quantas vezes você quiser, que a mulher ela precisa ser feminista, não feminina. Então aqui a gente vê o mundo deixando vários padrões, mas a palavra de Deus fala, não se moldeie ao padrão deste mundo. Então a gente precisa ter valores fundamentais, a gente precisa ter os princípios de Deus para nós, princípios que a gente não vai mudar independente que o mundo esteja mudando. Então a gente tem que entender que a gente não pode se conformar com as coisas que estão ruins na nossa vida. Se hoje o nosso relacionamento está ruim, se tem falta de afeto, se tem falta de amor, se tem falta de cumplicidade, você não pode se amoldar no padrão desse mundo. Não é porque os outros relacionamentos estão assim que é normal. O que o Senhor tem para nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos nos conformar com disfunções da maternidade, com filhos revoltados, isolados, tristes, pensando em tirar a própria vida, sem sonhos, sem clareza, sem valor, andando com más companhias, bebendo, fumando, usando drogas. Isso no mundo é normal, mas a gente não pode e não deve se amoldar aos padrões desse mundo. Então, quando você orar pelos seus filhos, quando você orar pela sua casa, creia no que Deus pode fazer. Profetize uma vida financeira boa, uma boa carreira profissional, uma boa saúde, uma boa vida profissional, uma boa conexão com Deus, porque isso não é o que o mundo dita. Mas nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo. A gente não se conforma com o padrão desse mundo. E ali, né, a terceira reflexão desse texto é que nós precisamos eliminar tudo que rouba nossa alegria e que nos impede de acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o Paulo ele nos dá um caminho para renovar nossa mente. E essa renovação é remover o velho. Paulo, ele fala para colocar algo novo no lugar. E toda vez que a gente fala de remover o velho e colocar um novo, eu só me lembro da palavra do vinho novo em odres novos. Então, essa palavra nos ensina o quê? Que um odre, ele era usado várias vezes, mas para um vinho novo, apenas um odre novo serviria, porque o vinho ele passaria por um processo de fermentação, e na fermentação ele expande o odre, e se aquele odre não for novo, ele não consegue se expandir. Um óleo velho, ele é rígido. Um odre novo, o couro ainda é maleável. Então, se a gente está esperando algo bom, perfeito e agradável de Deus, se a gente está querendo ter a nossa mente renovada, a gente não pode ter uma mente enrijecida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A gente não pode ter uma mente enrijecida. Eu sou desse jeito mesmo. A gente não pode ter uma mente enrijecida. Fulano é desse jeito e nunca vai mudar. Ei, a nossa mente precisa ser maleável. A gente precisa ter uma mente que se expande. A gente precisa ter uma mente que se molda, uma mente flexível para suportar o novo de Deus.
Às vezes Deus não faz algumas coisas na gente, não é porque Ele não quer fazer, mas porque a gente não está preparado. Porque às vezes a gente olha para a nossa situação atual e não está disponível para ser flexível, não está disponível para abrir mão de algumas coisas, não está disponível para ser esticada, porque ser esticada dói, ser esticada nos tira da zona de conforto, ser esticada nos mexe com a gente, balança a nossa estrutura, mas é necessário para receber o novo. Então a gente quer uma mente nova, a gente quer uma mentalidade nova para acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente vai precisar se expandir, a gente vai precisar crescer. E bendita é a aprovação que nos leva para mais perto de Deus. Bendita é a luta que nos faz crescer espiritualmente. Bendita é aquilo que parecia ser ruim, mas se tornou em bênção, porque o Senhor nos capacitou. E eu sempre falo que a nossa vida é como um jogo. A gente vai avançando de fase e vai subindo o nível de dificuldade. Mas na mesma proporção que a gente sobe a dificuldade, que a gente avança na dificuldade, a gente avança na preparação, na armadura, a gente avança na capacitação. Então não tenha medo da nova fase, não tenha medo da nova estação, porque da mesma medida que a gente cresce, que a gente expande, a gente também adquire novas habilidades, mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento para aquilo que Deus tem para nós. Então a gente tem que entender que nesse processo de mudança de mentalidade, a gente precisa ser constante. Como eu falei, a gente vai começar o devocional e a gente vai terminar, a gente não vai parar no meio do caminho. Às vezes a gente começa um propósito e para, a gente começa a orar e para, começa a ler a Bíblia e para, começa a jejuar e para. Não seja constante. É difícil ser constante. Eu tô numa luta para treinar que vocês não estão entendendo, mas eu não desisto. Teve vezes que eu fui uma vez na semana, mas eu fui. Então a gente precisa ser constante, é dia após dia, é tentar mesmo quando fracassa, é ir de novo, é tentar de novo, é fazer de novo para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa fazer disso um estilo de vida. A gente precisa viver constantemente sondando o nosso coração, olhando de verdade para os nossos comportamentos, para as nossas escolhas, vendo o que está gerando esses resultados diferentes em nós, se realmente é a vontade de Deus para nós. Então nós precisamos entender que enquanto nós vivermos, nós precisamos ter consciência e ter um inconformismo. A gente não pode se conformar. Ah, Deus já te abençoou, não se conforme. Ah, Deus já me usa, não se conforme. Ah, Deus já fez coisas grandes, não se conforme, porque Ele tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então não se amolda ao padrão desse mundo e não se conforme com aquilo que você já recebeu, porque Ele pode te dar ainda mais. E aqui, né, a gente percebe que a gente tem que pedir para o Senhor para Ele sair e nos tirar do lugar que limita a nossa visão. Às vezes a gente ainda não avançou porque a gente está com a visão fechada. E é tão interessante, né? Porque quando a gente observa, tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia que fala que Elias ou Eliseu, se eu não me engano, ele estava em uma casa. E ali, quando o seu moço sai logo cedo para poder observar, né, ali o dia, ele vai encontrar um exército cercando o lugar onde eles estavam. E ali ele vai correr desesperado para dentro e vai falar: Senhor, tem um exército que nos cerca, um exército de soldados de guerra pronto para nos prender, para nos matar. E ali ele vai fazer uma oração, não para que o exército desaparecesse, mas para que aquele moço tivesse a visão dele aberta. E quando a visão dele é aberta, ele percebe que o exército de Deus estava cercando eles e que maior era o exército de Deus do que os soldados que estavam ali naquele lugar. Então, por que a gente precisa pedir para o Senhor nos tirar do lugar que limita a nossa visão? Porque às vezes a gente está com a visão tampada, às vezes a gente está míope, né? Às vezes a gente está ali como uma ovelha que não enxerga uma quantidade longa de distância. Mas a gente precisa entender que aquilo que está ao nosso lado é muito maior do que está contra nós.
Deus, Ele é maior do que as nossas dificuldades, Ele é maior do que nossas provações, Ele é maior do que as nossas limitações. E a visão dele vai além do que a gente vê. Os planos dele vão além dos nossos planos. Então nós precisamos sair do lugar que limita a nossa visão para ver o que ele está planejando para nós, para ver qual é a direção, para ver qual é o caminho, o que ele espera de nós. Porque nós não estamos nessa terra por acaso. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem propósito para as nossas vidas. Ele tem propósito para a nossa casa, para o nosso ministério, para tudo que nós temos, para tudo que leva o nosso nome. Então nós precisamos sair desse lugar que limita a nossa visão para termos consciência, para entender qual é a vontade dele para nós, qual é essa vontade boa, perfeita e agradável para o nosso casamento, para a nossa saúde, para os nossos filhos, para os nossos negócios, para todas as áreas da nossa vida. Mas a gente precisa ter muita atenção, porque às vezes as nossas crenças vão limitar a nossa visão. Às vezes as nossas crenças vão nos limitar para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa ter muito cuidado e pedir para o Senhor nos dar clareza, nos dar direção, nos dar tudo que a gente precisar para avançar nesse sentido. Então aqui, né, a gente vai ter mais uma sugestão de louvor, que é os sonhos de Deus, e a gente vai ter a sugestão de oração. E eu quero ler elas para você e depois a gente faz a nossa oração para finalizar. Amém? A oração diz assim: Deus da minha vida, eu te amo, eu te agradeço pelo meu dia de hoje, pelas tuas misericórdias que renovam dia após dia sobre a minha vida e pela chance de escrever uma nova e feliz história a partir da renovação da mente e do conhecimento e mais da tua palavra e da tua vontade para mim. Eu te apresento, Senhor, todos os meus planos e me submeto ao teu querer para a minha vida. E peço que só me permitas viver os sonhos que tenham no centro a tua vontade. Nunca me dê nada que me afaste de ti. Senhor, nada que eu faça me desviar do seu coração. Agradeço pela salvação e por meus pecados perdoados, pois esta é a mais poderosa e linda visão de futuro que eu posso ter na vida, a eternidade na tua presença. Te amo, Pai, e peço isso em teu nome, do seu Filho Jesus. Amém. Vamos fazer nossa oração? Espírito Santo, a gente já fez a leitura, o estudo de 2 devocionais. Devocionais, ó Pai, que nos deram clareza sobre a nossa visão. Devocionais que nos deram entendimento daquilo que a gente deve buscar para nós. Uma mente renovada. Buscarmos, ó Pai, a Tua vontade para nós, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a nossa vontade. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha fazer o Teu querer nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor não nos dê nada que nos afaste de Ti. Nós pedimos, ó Pai, que os nossos pensamentos estejam alinhados aos Teus pensamentos, que o nosso querer esteja alinhado à Tua vontade. Nós pedimos, Pai, mais discernimento, maior clareza. Pai, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova o nosso vigor. Traz vida, Pai, para essas áreas que estavam secas. Traz vida para essas áreas, ó Pai, que estavam, Senhor, abatidas, sem vida, sem ânimo. Porque nós cremos que pelo poder da Tua palavra, a renovo, a crescimento, a transformação, a mudança. Pai, vai visitando cada mulher que ouvir esse devocional. Vai fazendo, Pai, algo novo na vida delas. Vai transformando, Pai. Vai mudando, vai agindo, vai movendo. Porque o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tu és, ó Pai, general de guerra. O Senhor não perde batalha. Por isso nós Te entregamos todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ah, Espírito Santo, nós já Te agradecemos. Graças Te damos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Visita cada casa, cada mulher, cada casamento, cada família. Visita, Pai, cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Faz aquilo que lhe apraz, Espírito Santo, em Teu nome. Amém. Visita cada uma dessas mulheres. Na próxima semana a gente vai entrar no tema de perdão.
E aí vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas é bem curtinho, se eu não me engano, são 4 dias. E são muito conectados um texto com o outro. E aí a gente vai estudando junto e vai compartilhando. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. E vou postar o link da gravação dos stories. Quem não assistiu ou quem entrou na metade quer assistir de novo, vai estar disponível. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e uma semana abençoada.